Olá pessoal, então bem-vindo à nossa terceira aula da nossa jornada Recalculando a Rota. Eu aproveito mais uma vez, para convidá-lo a seguir a gente aqui no YouTube, se você está gostando aqui do conteúdo, comente aí o que você está achando aí das aulas, isso é bem importante para a gente, esse feedback, e aproveito também para convidá-lo para seguir a gente no nosso site. Lá tem muitas informações sobre o que a gente faz, nossos treinamentos, consultorias, talvez possa ter algo que a gente possa te ajudar. Então, vamos juntos! E aí, pessoal, a partir do momento que a gente definiu onde que a gente está, a gente entendeu com clareza, a gente discutiu onde estamos, as principais dores e desafios, a gente precisa então começar a recalcular essa rota e revisar a estratégia de fato, trazer esses direcionamentos. E quando a gente fala de trazer esses novos direcionamentos, gente, a gente está falando de construir uma nova narrativa estratégica, que é como a gente está contando a história da nossa estratégia para as pessoas que trabalham para a gente. É muito relevante que a gente tenha muita clareza na comunicação daquilo que é o mais relevante. É comunicação, 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 gente. Afinal, hoje a gente vive num mundo, não sei se vocês vão concordar comigo, que a gente tem muito mais demanda do que capacidade de execução. Hoje a gente é bombardeado de uma série de coisas, de novas demandas, todo mundo tem muita coisa para fazer. Então, quem vai ter sucesso num contexto como esse? Aquelas pessoas que souberem como priorizar o que é o mais importante, o que é o mais relevante para atingir os nossos resultados. Só que as pessoas só terão capacidade de fazer isso se elas souberem exatamente qual que é a estratégia, as revisões da estratégia com a narrativa correta. Concorda? Então, se a gente não tiver clareza nessa comunicação, nós não vamos conseguir ter o grau de priorização daquilo que é o mais relevante com maestria. E aí, gente, a gente fala com bastante tranquilidade, Nós que estamos nessa linha de frente, com muita consultoria, planejamento e acompanhamento da estratégia, nós já cansamos de ir em organizações para fazer um novo projeto, e a gente chega nesse projeto e a gente quer conversar com algumas pessoas. Às vezes até mesmo no corredor, a gente para uma pessoa e pergunta: e aí, fulano, fulana, deixa eu te fazer uma pergunta. Com as suas palavras, qual que é a estratégia da empresa? Já parou para pensar? Já perguntou isso para o seu time, gente? Qual que é a estratégia da empresa? E olha, a gente já teve muitas vezes uma porcentagem muito alta de pessoas que viraram para a gente, para mim ou para os nossos consultores, e falaram: Nicolas, não sei. Olha que loucura, olha que ponto que dói, Você pergunta para, às vezes, um supervisor, supervisora, qual que é a estratégia da empresa? E a resposta é: não sei. Como essa pessoa vai ter a capacidade de priorizar o mais importante se ela não sabe qual é a estratégia da empresa? Então a gente precisa construir essa narrativa com muita maestria. A gente fala aqui no IEP, que a gente precisa dar propósito, causa, engajamento para a molecada, para o pessoal conseguir executar isso, saber como priorizar, e as empresas estão falhando muito nisso. E aí é nesse momento que eu estou trazendo aqui para vocês que nós precisamos trazer com muita clareza qual que é as mudanças na estratégia e como isso impacta na área de cada um da organização. Nós precisamos revisar, nós precisamos trazer clareza. E como que a gente faz aqui no IEP, gente? Nós paramos, geralmente uma imersão, um dia, ou às vezes até mais, que a gente começa a consolidar aquela visão que eu falei para vocês, da revisão, ali onde que a gente está, o que funcionou, o que não funcionou, essa bastante clareza, e com essa informação, com esse aprendizado, nós utilizamos para revisar os pontos principais da estratégia. E quando a gente fala de revisar os pontos principais da estratégia, nós aqui no IEP sempre colocamos 4 pautas principais nesses momentos. E talvez essa estruturação dessas 4 pautas podem te ajudar na sua própria revisão. Vamos lá, vou colocar aqui na tela para vocês. O primeiro ponto, gente, dessa revisão é falar o seguinte: o direcionamento geral estratégico mudou? Ou a gente está buscando, a nossa visão é a mesma? A gente está buscando os mesmos sonhos, a gente está buscando a mesma causa, a gente está buscando a mesma visão. Algo mudou nesse ponto? Ou precisa de algum ajuste? Essa é a primeira reflexão que a gente faz. Porque às vezes você vai ter mudanças no meio, no como você vai chegar, mas não necessariamente você mudou onde você quer chegar. Porém, tem casos
que vale a pena a reflexão se onde a gente quer chegar realmente está claro e alinhado entre as próprias diretorias. Então esse é o ponto-chave. O direcionamento estratégico mudou ou não? E aí nós vamos para o segundo questionamento. Diante disso, nessa revisão, teve alguma mudança de objetivo estratégico? Tem algum objetivo da nossa estratégia que precisa de adaptação? Algum que precisa de mais relevância pelos resultados que a gente teve? Ou algum que perde a prioridade para dar espaço para aquilo que é mais relevante? Então a gente revisa. Algum objetivo estratégico mudou? Esse é o segundo ponto. E é comum ter essas revisões, tá, gente? Porque, conforme falamos, o mundo é dinâmico, a gente precisa ser capaz de revisar isso. Então a gente revisa isso, né, com as lideranças ou com o time todo, depende do tamanho da sua organização. Revisão dos objetivos estratégicos para o próximo ciclo. E aí a gente vai para o terceiro ponto principal, que é, tem algum novo indicador, né, que mensura ali o resultado dos objetivos, que ganhou ou perdeu relevância? A gente precisa começar a dar ênfase mais em algum ponto diante dos nossos resultados. Tem algum outro indicador que precisa de mais atenção? A gente precisa colocar metas mais desafiadoras ou não? A gente teve alguma mudança nesse sentido? Nós precisamos dessa clareza estratégica para a gente ter coerência naquilo que a gente está falando. E é comum, às vezes, você ter um resultado muito positivo num ponto, que aquilo já sai estabilizado, que você não precisa dar ênfase para isso mais. O foco tem algum ponto específico que não está tão legal. Ou você está com um indicador muito bom e precisa trazer mais ênfase nele, mais desafio nele, metas mais desafiadoras, que é isso que vai ser a mudança de patamar da organização. Então, nas revisões, a gente discute isso. Como que são os nossos indicadores e tem uma mudança, algo ganhou relevância, algo perdeu relevância, tem algo novo que a gente precisa mudar, que faz parte de uma estratégia de inovação ou não? Enfim, você vai saber. Só que essa reflexão, ela precisa acontecer e é isso que nós fazemos aqui no IEP. A gente discute quais indicadores continuam sendo importantes e quais perderam relevância. Esse é o terceiro ponto. E, obviamente, a gente vai para o quarto ponto principal, que é dos projetos estratégicos. Então, existe algum novo projeto estratégico, mobilizante, que muda patamar, que a gente precisa trazer para o jogo? Que às vezes até a gente pode ter uma equipe multidisciplinar ali dentro. Tem algum outro projeto que tem essa relevância, pessoal? Então vocês precisam pensar isso com muita clareza para ver se tem algum projeto que merece essa nossa atenção. E aí a gente faz essa revisão. Revisitou isso, alinhou entre as lideranças, trouxe clareza. O que a gente precisa? Documentar isso, revisar o novo documento da estratégia, seja lá como você faz isso. E a gente documenta a clareza, a gente adapta isso. Eu acho que a gente mantém, né, a gestão do conhecimento das estratégias anteriores. E aí a gente comunica para a organização. A gente faz uma série de ações de comunicação, que é comunicação, comunicação, comunicação. As pessoas precisam entender com bastante clareza aquilo que a empresa está perseguindo. Então é repetição, repetição, repetição de toda a mudança, de toda a revisão estratégica que está sendo proposta. E aí a gente faz essa documentação, passa para o time e estimula eles a fazer uma priorização muito bem feita a partir do novo direcionamento, que é que eu vou te contar no quarto vídeo dessa nossa jornada Recalculando a Rota. Então, se você gostou aqui do que a gente está conversando, fica com a gente, assista o quarto vídeo, que vai ter insights bem legais sobre priorização. Vamos juntos?